Olá, vamos para mais um grande dia e hoje a nossa meditação é sobre um tema tão recorrente na nossa vida. É sobre portas. Como assim, Milva? Você tem ficado atento que existem portas que Deus fechou, colocou um cadeado e não tem como abrir? E tem outras portas que Deus está escancarando, mas que muitas vezes nós não temos visto? A minha pergunta é: você de fato consegue identificar a porta que Deus fechou e a porta que Deus está abrindo? Como assim? Já está falando de Deus, de natural, de sobrenatural, de porta. Hoje nós vamos meditar em Apocalipse 3:7, onde Jesus, o próprio Jesus, vem para o apóstolo João, o amigo dele, João, que estava na ilha de Patmos, e faz uma revelação nesse livro fantástico, que é o livro da revelação Apocalipse. E diz assim, vamos meditar comigo. Ele estava escrevendo para 7 igrejas da Roma, da Ásia, que já estavam em decadência. E nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve Apocalipse 3:7. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, o que abre e ninguém fecha. Está dizendo que o que Deus abre, ninguém vai fechar. E o que fecha, ninguém vai abrir. Ninguém vai abrir. Quando Deus fechar uma porta na sua vida, como já fechou na minha, nós não temos força para abrir. Não adianta. Não vai conseguir abrir. Nós vamos falar um pouco mais. E no 8 ele diz assim: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Ele faz essa linda escrita para nós. Então vamos meditar um pouco sobre isso. E o apóstolo João, no começo do livro de Apocalipse, no número 1, ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar os seus servos. Então, é inegável que foi Jesus, que foi Deus que nos trouxe essa revelação. Vamos falar um pouco de portas. Eu não sei se vocês, mas eu já tive porta física fechada. Tentei entrar no meu lar uma vez e eu não consegui. Eu tive que chamar um chaveiro. Porque eu tentei, forcei a chave, não ia, não conseguia. A porta emperrou. Porta de carro, se você perder, você não vai abrir. Portas. Meu, você está falando de Bíblia, do sobrenatural, com as coisas cotidianas, o natural, sim. Nós vamos fazer um paralelo. Isso chama-se figura de linguagem no nosso português. Eu não consegui. Eu tive que chamar um chaveiro. E o cara é ninja, chegou com uma chave lá, abriu a porta, eu abri. Mas eu, Milva, não consegui abrir aquela porta. Eu quero começar a meditar com vocês. Quais portas que Deus fechou e que você continua insistindo? Quais portas que podem ter fechados? De trabalho, de emprego, de relacionamentos, relacionamentos como um todo, relacionamentos de namoro, de noivado, relacionamentos com família, relacionamentos de sociedade, relacionamentos de amizade, relacionamentos. Quais as portas que Deus realmente pegou, fechou e jogou a chave fora? E aí não adianta vir chaveiro humano que não vai abrir, que não vai destravar. Até pode fazer, mas aquilo lá não é mais para você caminhar. Quantas portas Deus tem fechado? Quantas portas Deus fechou na minha vida e eu ainda insisti? E eu vou dizer a vocês que foi frustrante, porque não era mais para caminhar por aquele lugar, para andar com aquela pessoa, para não fazer aquele negócio. Quantas portas de negócio foram fechadas que não deram certas? Que eu queria. Quantas compras eu queria fazer e não consegui? Quantas vendas eram para ser feitas e não aconteceram? Porta fechada. As portas, quando se fecham, nós temos que ter o discernimento de entender que essas portas não eram para ser avançadas. Não é para continuar.
é para entender que existem caminhos que nós não podemos mais percorrer. E em contrapartida ou a contrassenso, existem portas que se abrem tão naturalmente que você até se assusta. Uma porta de um contrato, uma porta de uma amizade, uma porta de um relacionamento, que acontece que você nem... Como assim que já aconteceu? E qual é a diferença? É que nós devemos ficar atentos a esses sinais das portas. Porque aqui, como eu já li, Jesus nos mostra o que abre ninguém fecha e que fecha ninguém abre. E ainda eu vou olhar o próprio João, lá na carta de João 10:9, Jesus, ele escrevendo, Jesus inspirando João, ele diz: eu sou a porta. Olha Jesus dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar à casa, o filho entrará e sairá e achará pastagem. Jesus está se intitulando que ele é a porta. E aí ele vai lá em Apocalipse, que é inspirado, o próprio apóstolo João escrevendo, quando nós fazemos esse paralelo entre as duas escrituras, está dizendo a porta que eu fechar, está dizendo eu mesmo estou fechando, porque eu sou a porta. Nós temos que ter uma visão de entendimento sobre as portas. A porta que a porta que Jesus está nos dizendo: escuta, Milva, não vai. Eu já fechei. Para de insistir, para de colocar energia, para de tentar abrir algo que não vai abrir. Mas Jesus, eu queria. Essa porta é tão linda. Ai, essa porta é a minha cara. Essa porta é aquilo que eu quero. Queridos, se Deus fechou, não é a porta. Se Jesus está nos comovendo, mostrando que não é, para de insistir. Porque nós vamos quebrar a cara. Está fechada, está com cadeado. Não adianta insistir. Passa para o próximo nível, passa para a próxima porta. A porta que está escancarada, a porta que está aberta. Olha que ele diz lá aqui em João: eu sou a porta. Ele está dizendo: para de ir para a porta. Se ele está dizendo que eu sou a porta, é que a porta que ele fechou não é a porta dele, não é ele. Não é ele que está neste caminho. Não é a porta. Então não insistemos, tenhamos inteligência. Tenhamos o intelecto, tenhamos o discernimento de entender que ele está dizendo que a porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre. E em contrapartida ele vem dizendo que ele é a porta. Se ele fechou, essa não é a porta, ele não está neste negócio. Mesmo que pareça, que tenha uma aparência de uma porta maravilhosa, pode nos aparentar, é que as nossas emoções têm nos levado para este caminho aparentemente bom, mas não é. Eu concluo fazendo uma reflexão. Se essa porta está fechada, saia rapidamente dela. Crie um mindset, tira essa lente, coloque a lente de Cristo como uma lente de que você consiga olhar a próxima porta, o próximo nível que Deus está abrindo. E falando de tudo isso, eu lembrei de um louvor. Eu vou colocar para concluir, para que você reflita sobre as portas. Mesmo que doa e a porta está fechada, não adianta chamar chaveiro humano, porque só Deus sabe que portas, porque Ele vê lá na frente. Se fechou, respire fundo e vai para o próximo nível e vai para a próxima porta, porque a porta é infinitamente melhor. Então eu vou colocar este louvor para que nós entendamos que Deus tem portas muito melhores para nós. Então desapegue dessa porta que está fechada. Porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Aprendamos mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. Ele que cuida de mim, Ele que cuida de você. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.
Cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Ele te ama, meu irmão. E não ando sozinho. Ele te ama. Estou sozinho. Ele quer o melhor. Pois sei, Ele quer a porta melhor. eu sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, Deus cuida de nós o tempo todo. eu amo a sua Por mais que as portas casa. apareçam ser as melhores, mas está fechada, Não ando sozinho, Ele sabe qual a porta é melhor. estou sozinho, pois sei, Ele sempre cuida de mim. Deus Cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele cuida da sua casa, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida dos seus. Se uma porta se fecha aqui, Se na vida não tenho direção, outra porta se fecha, outra porta se abre ali. preciso tomar decisão, eu sei que existe. Que Deus continue cuidando de você, que você sinta esse amor que só pode vir do alto. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Tenha essa plena convicção, porque Jesus te ama, Deus te ama. Que Deus te abençoe e te guarde. E até amanhã.